Imagine só. É novembro, está frio lá fora, e no seu canteiro, legumes frescos e suculentos estão amadurecendo. Parece fantasia? E se eu disser que isso é a mais pura realidade? A maioria acredita que a chegada de novembro marca o fim da temporada de jardinagem. Mas isso é só meia verdade. Existe um vegetal incrível que simplesmente precisa estar na sua terra agora, para te presentear com uma colheita sem precedentes na primavera. Você está pronto para desvendar este segredo que vai mudar sua visão sobre hortas de inverno? Prepare-se para se surpreender, porque depois deste vídeo, seus vizinhos vão morrer de inveja do seu sucesso. Por muitos séculos, cultivadores buscaram formas de estender a safra e garantir alimentos frescos, mesmo durante o frio. Os antigos romanos, por exemplo, usavam estufas feitas de mica para cultivar pepinos para o imperador Tibério, e nossos ancestrais na Rússia praticavam ativamente a semeadura tardia, ou o plantio de outono, inverno. Não é só uma tradição, é um conhecimento profundo sobre os ciclos naturais e as capacidades ocultas das plantas. A chave deste plantio no frio é que as sementes passam por uma estratificação natural no solo gelado, tornando-se mais resistentes a doenças e produzindo uma colheita mais precoce e robusta. Hoje, vamos mergulhar neste fenômeno e descobrir como um vegetal específico se encaixa perfeitamente nesta estratégia. E aí, prontos para desvendar o mistério? Rufar de tambores. O vegetal milagroso é o alho de inverno. Sim, aquele mesmo herói aromático da cozinha, essencial em praticamente todos os pratos. Muita gente planta na primavera, mas o verdadeiro segredo está no plantio de outono, ali por novembro. Por quê? O alho plantado para o inverno passa por um período de dormência no solo frio. Ele se aclimata e fica mais forte. Na primavera, ele começa a se desenvolver ativamente, aproveitando ao máximo a água do degelo e o sol da estação. Isso garante cabeças de alho grandes, robustas e prontas para a colheita muito antes daquelas plantadas na primavera. Imagine só você se gabando da sua colheita enquanto o resto das pessoas ainda está começando a plantar. Para esta parte, seria ideal mostrar um close-up de uma cabeça de alho de inverno recém-colhida, para ressaltar bem o tamanho e a qualidade do nosso produto. Novembro não é um mês escolhido ao acaso. É o momento ideal. A temperatura do solo já está suficientemente baixa para evitar que os dentes de alho brotem de imediato, mas ainda não está tão fria a ponto de congelar. É crucial que os dentes criem raízes, mas que não emitam brotos verdes antes que as geadas fortes se instalem. Esse é um equilíbrio fundamental que dita o sucesso de todo o processo. Vamos desmistificar. Muitos temem que o alho congele durante o inverno, mas, com o preparo adequado e a escolha correta da variedade, ele irá sobreviver ao inverno perfeitamente. Para esta etapa, você pode mostrar um mapa de temperatura da região ou um gráfico da temperatura média de novembro, para que as condições ideais sejam visualizadas. A preparação do solo é o alicerce fundamental para o sucesso da sua colheita. O alho prefere solos férteis, fofos, bem drenados e com pH neutro. Pelo menos um mês antes do plantio, incorpore matéria orgânica, como humus ou composto, juntamente com fertilizantes minerais de fórmula completa. Revolva o canteiro a uma profundidade de 20 a 25 centímetros. É crucial evitar o uso de esterco fresco. Ele pode atrair doenças e comprometer a qualidade de armazenamento do seu alho. Isso não é apenas uma dica. É a regra de ouro para uma horticultura de sucesso. Imagine a terra se tornando macia e arejada, pronta para receber a futura colheita. Neste ponto, podemos demonstrar a técnica correta para revolver o solo e incorporar os adubos. Outro ponto crucial é a seleção da variedade. Para o plantio de outono, só são adequadas as variedades de alho de inverno, que se dividem em variedades que produzem hastes florais, ou escapos, e as que não produzem. As variedades com haste formam caules florais com os chamados bulbilhos aéreos,
enquanto as que não produzem haste simplesmente não o fazem. Dê preferência às variedades regionais, testadas e comprovadas, que já demonstraram excelente desempenho na sua área. Por exemplo, as variedades Liu Baixa, Consomolets ou Bogatir. Escolha sempre dentes grandes, saudáveis e sem qualquer tipo de dano. Isto não é apenas semente, é um investimento direto no seu futuro e numa colheita muito mais abundante. Para visualizar isso, você pode analisar diferentes variedades de alho de inverno, observando as suas características e fazendo uma comparação visual. Como plantar corretamente? Separe a cabeça de alho em dentes individuais, mas não retire a película que os envolve. Certifique-se de que os dentes estejam saudáveis, sem qualquer sinal de podridão ou dano. A profundidade de plantio ideal é de 3 a 5 centímetros, medidos da ponta do dente até a superfície do solo. Isso geralmente corresponde a 7 a 10 centímetros, se você medir a partir da base. Mantenha uma distância de 10 a 15 centímetros entre os dentes e de 20 a 25 centímetros entre as fileiras. É crucial plantar os dentes na vertical, com a base voltada para baixo. Não os jogue simplesmente na terra. Coloque-os com cuidado, como se estivesse estabelecendo a base para uma colheita farta. Neste ponto, é ideal demonstrar a técnica correta de plantio, como dividir a cabeça de alho e como fazer o enterramento dos dentes na profundidade certa. Após o plantio, regue bem o canteiro. Em seguida, é fundamental que você faça a mulcha. A mulcha é sua melhor aliada na luta contra o frio intenso e as ervas daninhas. Utilize folhas secas, palha, serragem ou composto orgânico, aplicando uma camada de 5 a 10 centímetros de espessura. A mulcha protegerá o solo do congelamento, manterá a umidade ideal e, com o tempo, irá se decompor, enriquecendo a terra com nutrientes essenciais. Pense nela como um cobertor quentinho para as suas futuras plantas. Tente imaginar a mulcha cobrindo todo o canteiro, criando um lar seguro e aconchegante para o alho. Visualização. Close-up do processo de mulching no canteiro, destacando a variedade de materiais de cobertura morta utilizados. Agora vamos abordar a proteção contra pragas e doenças. O alho de inverno, devido à sua estratificação natural, geralmente apresenta uma resistência superior a esses problemas. No entanto, a prevenção nunca é demais. Antes do plantio, os dentes de alho podem ser deixados de molho em uma solução de permanganato de potássio ou fitosporina. Na primavera, após a emergência das plantas, inspecione-as regularmente. Se notar quaisquer sinais de doenças ou ataque de pragas, tome medidas imediatas. Uma reação imediata é a chave para garantir uma colheita saudável. É fundamental desmistificar a ideia de que o alho de inverno é totalmente imune, enfatizando que ele é, na verdade, apenas mais resistente. Visualização, dentes de alho saudáveis e dentes de alho afetados e meios de proteção. O cuidado de primavera com o alho de inverno é mínimo, mas crucial. Assim que a neve derreter, retire a cobertura morta para que o solo aqueça mais rapidamente. Quando surgirem os primeiros brotos verdes, fertilize o alho com adubo nitrogenado. Isso garantirá um arranque poderoso para um crescimento ativo. Capine o canteiro regularmente e afofe o solo, garantindo que o ar chegue às raízes. A rega deve ser moderada, especialmente em períodos de seca. Não poupe esforços. Essas ações simples lhe trarão uma colheita farta. Mostre como remover corretamente a cobertura morta, aplicar o fertilizante e afofar o solo. Agora, vamos abordar o tema das hastes florais, ou os alhos porros. Se você está cultivando uma variedade de alho que produz estas hastes, é crucial que você as remova assim que atingirem entre 10 a 15 centímetros de altura. Se você não fizer isso, a planta desperdiçará energia formando sementes, em vez de focar no aumento do bulbo. A única exceção é, claro, se o seu objetivo for obter sementes para a próxima safra.
Quebre ou retire essas hastes com muito cuidado, garantindo que não danifique as folhas da planta. Pense nisso como a poda de árvores frutíferas. É uma medida essencial para garantir uma colheita máxima. Podemos demonstrar como fazer a remoção correta dessas hastes florais do alho, sem causar nenhum dano à planta. A colheita do alho de inverno costuma cair entre o final de junho e o início de julho, geralmente umas 2 ou 3 semanas antes do alho de primavera. Os sinais de que está pronto para colher são o amarelecimento e a queda das folhas inferiores, além da abertura das flores, nas variedades que emitem haste floral. É crucial não deixar o alho tempo demais na terra, ou as cabeças começarão a se desfazer, comprometendo o armazenamento. Desenterre o alho em um dia seco, limpe cuidadosamente o excesso de terra e espalhe-o para secar num local sombreado e bem ventilado. Este é o momento pelo qual você tanto trabalhou. Visualização. O processo de desenterrar o alho e a secagem. Depois que o alho estiver bem seco, o que leva cerca de 1 a 2 semanas, corte os talos, deixando de 5 a 10 centímetros acima do bulbo, e também as raízes. O alho deve ser armazenado em um local seco, fresco e muito bem ventilado. A temperatura ideal para a conservação fica entre 2 e 5 graus Celsius positivos. Você pode trançar o alho em réstias, guardá-lo em sacos de rede, caixas ou até mesmo em potes com farinha ou sal. Armazenar corretamente garantirá que você tenha alho fresco e saboroso até a próxima colheita. Imagine o seu estoque sendo reabastecido com esse tesouro aromático. Mostre agora as diferentes formas de armazenar alho, para que o seu público possa escolher a que melhor se adapta às suas necessidades. Quais as vantagens de plantar alho antes do inverno? Em primeiro lugar, você garante uma colheita bem mais cedo. Enquanto todo mundo está só começando a plantar, você já está colhendo. Em segundo lugar, as cabeças de alho de inverno costumam ser maiores e têm um sabor muito mais intenso. Em terceiro, as plantas ficam mais resistentes a doenças e pragas, graças ao seu endurecimento natural. Em quarto lugar, você economiza um tempo precioso na primavera, quando já tem tanta coisa para fazer na horta. Isso não é apenas um benefício, é uma verdadeira vantagem estratégica. Dá para imaginar a satisfação do jardineiro colhendo o seu alho, enquanto os outros ainda estão apenas começando o trabalho. No entanto, existem algumas particularidades que precisamos considerar. O alho de outono, via de regra, não se conserva tão bem quanto o alho de primavera. Isso está diretamente ligado às suas características biológicas. Por isso, se a sua intenção é armazenar o alho até a próxima primavera, talvez seja uma boa ideia dedicar um canteiro exclusivo para as variedades plantadas na primavera. Mas, para consumo fresco, conservas e preparações imediatas, o alho de outono é simplesmente ideal. Não se trata de um defeito, e sim de uma característica que deve ser levada em conta. Visualização. Comparativo entre alho de outono e de primavera, focando na aparência e nos detalhes de armazenamento. Agora, vamos focar na preparação ideal dos dentes de alho antes de levá-los à terra. Escolha apenas os dentes mais graúdos e saudáveis, de preferência os que ficam na base da cabeça. São eles que têm a maior reserva de nutrientes e garantirão a colheita mais robusta. Antes de plantar, vale muito a pena deixar os dentes de molho por algumas horas, numa solução fraca de permanganato de potássio ou em extrato de cinzas. Isso ajuda a desinfetar o material de plantio e, ao mesmo tempo, estimula a brotação. Imagine que cada dente está sendo energizado, carregado com força total antes de ir para a terra. Podemos mostrar agora o processo de imersão dos dentes de alho nas soluções, destacando sempre a importância de um material de plantio limpo e saudável. Não se esqueça dos antecessores. O alho cresce muito bem após pepinos, abobrinhas, abóboras, leguminosas e repolho plantado cedo. Já depois de cebola ou do próprio alho, não é recomendado plantá-lo novamente no mesmo local antes de 4 anos.
Isso se deve ao acúmulo dos mesmos parasitas e doenças no solo. A rotação e a troca de culturas são a base para um ciclo de plantio saudável. Não ignore esta regra se você deseja colheitas altas e estáveis de forma consistente. Considere utilizar um infográfico que mostre claramente quais são os melhores e piores antecessores para o alho. O que fazer quando o inverno é severo e falta neve? Nessas condições, se houver neve, você pode cobrir o canteiro de alho de inverno com uma camada extra para protegê-lo. Se não houver neve, uma camada adicional de mulch, ou cobertura morta, ou até mesmo a proteção com agrotêxtil, pode salvar suas plantações. São medidas de emergência, mas são vitais para garantir a sua colheita. Não entre em pânico, haja. Imagine que você está protegendo suas plantações das condições climáticas mais severas, utilizando as diversas coberturas que tiver ao seu dispor. Que tal plantar alho em vasos ou contentores na sua varanda? Sim, isso também é possível. Para isso, escolha variedades pequenas e compactas e utilize vasos fundos. É importante garantir uma boa drenagem e um substrato fértil. Pode colocar os vasos numa varanda ou marquise envidraçada e, durante geadas fortes, traga-os para dentro de casa. Esta é uma excelente maneira de ter alho fresco, mesmo vivendo num apartamento na cidade. Não é apenas uma experiência, é uma oportunidade real de ter uma colheita fresca sempre à mão. Podemos até mostrar como plantar alho em vasos na varanda. Adubação do alho de inverno na primavera. A primeira aplicação deve ser realizada imediatamente após o derretimento da neve e o surgimento das primeiras folhas, utilizando fertilizantes nitrogenados, como o nitrato de amônio ou a ureia. A segunda adubação ocorre quando a planta está na fase de 4 ou 5 folhas. Neste momento, utilize fertilizantes complexos, priorizando o potássio e o fósforo. A terceira e última é aplicada de 2 a 3 semanas antes da colheita, usando apenas adubos potássicos. O objetivo é melhorar a qualidade e o tempo de armazenamento do produto. Pense nisso como vitaminas essenciais para um atleta. Elas fornecem a energia e a força necessárias para alcançar a vitória. Visualize o processo de adubação, os diferentes tipos de nutrientes e suas aplicações práticas. A rega é outro ponto crucial no manejo da cultura. Na primavera, logo após o alho brotar, ele precisa de uma irrigação moderada, principalmente se a estação estiver seca. Durante o período de crescimento ativo, a água deve ser fornecida de forma regular, mas é crucial evitar o encharcamento ou o acúmulo de água. Cerca de um mês antes da colheita, interrompa totalmente a rega. Isso é fundamental para que os bulbos consigam amadurecer completamente e possam ser armazenados por mais tempo. O excesso de umidade pode facilmente levar ao apodrecimento e comprometer drasticamente a qualidade da safra. É um equilíbrio delicado que exige atenção constante. Vamos demonstrar agora a maneira correta de irrigar o alho, evitando qualquer excesso. E lembrem-se, o sucesso na jardinagem não é só técnica, é também amor pela terra. Cada dente de alho plantado, cada gota d'água, cada capina cuidadosa, tudo isso é um investimento direto no seu futuro. Aproveite o processo, observe como a natureza opera os seus milagres e sinta o prazer de saborear produtos frescos, colhidos e cultivados por você. Isto não é apenas uma horta, é uma filosofia de vida completa. Imagine-se desfrutando de cada momento no jardim, sentindo a profunda satisfação que o seu próprio esforço lhe proporciona. E pronto! Finalmente revelamos o grande segredo da horta de outono. Uma única planta semeada em novembro pode te dar uma colheita simplesmente fantástica, surpreender a vizinhança e trazer uma satisfação enorme. Estamos falando do alho de inverno. Ele é pouco exigente, mas recompensa muito o trabalho na sua horta. Agora você sabe todos os truques e detalhes, desde a preparação do solo até o momento da colheita. Imagine a satisfação de desenterrar aquelas cabeças de alho grandes e suculentas, enquanto todos ao redor ainda estão sonhando com vegetais frescos.
Você vai sentir um orgulho enorme do seu sucesso. Muito obrigado por assistir este vídeo até o fim. Eu espero que estas dicas te inspirem a começar novos projetos na sua horta. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos úteis e, claro, deixar o seu comentário. Compartilhe sua experiência. Você costuma plantar alho no outono? Quais variedades você mais gosta? E qual outro vegetal secreto você acha que vale a pena plantar em novembro?